Hoje a aula é sobre tecido ósseo. O que é importante a gente lembrar? Antes da gente começar tecido ósseo, vamos dar uma lembrada no que já foi dado anteriormente. Nas últimas aulas a gente viu que o tecido conjuntivo é um tecido que ele vai formar vários outros tecidos. Então o tecido conjuntivo ele vai formar o tecido sanguíneo, o tecido ósseo, vai formar o tecido cartilaginoso, o tecido adiposo. Então todos esses tecidos eles vão vir do tecido conjuntivo, tá bom? Mas agora nós vamos estudar o tecido ósseo, que é um tecido que vem do tecido conjuntivo. Antes de começar, o que é importante lembrar? Osso não é a mesma coisa que tecido ósseo. Por quê? O osso é um órgão e por ele ser um órgão, ele é constituído de vários tecidos diferentes. Então, no osso, a gente vai ter tecido sanguíneo, vai ter tecido nervoso, vai ter tecido muscular, mas quem é o principal, quem tem maior quantidade, é o tecido ósseo. Então, o tecido ósseo, ele vai constituir o osso, mas não é só de tecido ósseo que tem o osso. O osso tem vários outros tecidos, tá bom? E quais são as funções do nosso tecido ósseo? Ele vai dar sustentação, ele vai dar proteção, ele vai dar reserva de cálcio. Então, toda a reserva de cálcio que a gente tem no nosso corpo, ele está em maior parte no nosso tecido ósseo, tá bom? Além disso, o que é importante a gente lembrar? Quando a gente estudou o que é o tecido, o que eu falei com vocês? Tecido nada mais é do que uma célula do lado de outra célula, do lado de outra célula, que forma um grande tecido. Então, vamos supor que isso aqui é uma célula, isso aqui é outra célula, isso é outra célula e isso é outra célula. Uma célula do lado de outra célula forma um tecido, certo? Mas, entre uma célula e outra, tem um espaço entre elas, que geralmente tem um líquido gelatinoso, e a gente chama esse espaço de matriz extracelular. Isso daqui é o que? Uma célula. Então, tecido é isso. Para ser tecido, tem que ter várias células, e entre as células vai ter um espaço que a gente chama de matriz extracelular. Mas isso a gente já estudou, né? Então, vamos lá. Assim como todo tecido, o tecido ósseo vai ter células e vai ter matriz extracelular. E é isso que a gente vai estudar agora. Quais são os tipos de células que compõem o tecido ósseo e quais seriam a matriz extracelular que compõe esse tecido ósseo, tá bom? Quais são as células que tem nesse tecido ósseo? A gente tem 3 tipos de células. O primeiro tipo se chama osteoblasto. Por que ele tem esse nome? Toda vez que a gente pegar uma célula que tiver a terminação blasto, esse blasto significa célula jovem. E se ela é uma célula jovem, ela vai ter uma produtividade muito grande. Ela vai ser extremamente produtiva. E ela vai produzir muita matriz extracelular. E essas células, os osteoblastos, como ele tem uma produção muito intensa, ele vai estar em locais onde a gente tem ossos em formação. Então, toda vez que a gente pegar um local que está formando ossos, a gente vai ter o quê? Muito osteoblasto, porque ele vai estar nesses locais para formar muitos ossos, né? Aí depois, o que vai acontecer? Esse osteoblasto é uma célula jovem. Quando ele fica maduro, quando ele fica adulto, a gente chama ele de osteócito. Então, o osteócito nada mais é do que o osteoblasto adulto. E se ele é adulto, ele vai ter uma produtividade menor. Ele não vai ser tão eficaz, ele não vai produzir tanta matriz extracelular. E por isso a gente vai encontrar ele em locais onde os ossos já estão formados. Então, quando a gente pega um local lá que o osso já está formado, a gente acha esse tipo de célula, o osteócito. Bom? E por último, a gente tem o nosso osteoclasto. O osteoclasto, ele está em locais onde acontece a regeneração óssea. Por quê?
ele vai ser o responsável por comer o osso que já está velho, que está defeituoso, que está lesado. Então a gente tem uma parte lá do osso que está lesada, que está com algum tipo de problema. Então o osteoclasto vai fazer o quê? Ele vai lá e vai comer essa parte. E quando ele come essa parte, a gente não precisa formar ela de novo. E quem que vai formar? O osteoblasto, porque é ele que forma o osso. Então quando a gente fala de osteoblasto, a gente fala de formar osso. Quando a gente fala de osteoclasto, a gente fala de comer o osso, tá bom? Então a gente já entendeu. Tem o tecido ósseo. O tecido ósseo são várias células, uma do ladinho da outra, e entre elas tem uma matriz extracelular. As células a gente já viu quais são tipos. E agora a matriz extracelular, qual seria? A matriz extracelular, ela vai ser dividida numa parte inorgânica e uma parte orgânica. A parte inorgânica, ela vai ter muito cálcio e fósforo. E por ela ter muito cálcio e fósforo, ela vai ser calcificada. Ela vai ser muito rígida, muito dura, vai ter até um aspecto esbranquiçado nela. E esse cálcio é que vai dar toda a rigidez que é preciso para o osso. Então, a grande diferença do tecido ósseo é que geralmente entre uma célula e outra, essa matriz extracelular é líquida, gelatinosa, só que essa matriz extracelular do tecido ósseo não vai ser assim, porque como ela vai ter muito cálcio, ela vai ser bem mais rígida e dura. Só que aí a gente tem um porém. A parte orgânica dela, ela vai ter bastante colágeno. E o que o colágeno faz? Ele dá uma certa flexibilidade. E essa flexibilidade é importante porque se fosse só dura e rígida, ela ia quebrar com muita facilidade. E já com o colágeno, ela vai permitir uma leve flexibilidade e não vai deixar o osso quebrar com tanta facilidade. E como eu falei com vocês, é uma matriz extracelular extremamente rígida e ela também é extremamente dura por conta da questão do cálcio, tá bom? E o que eu posso falar com vocês também sobre o tecido ósseo? A gente tem a osteoporose, que nada mais é do que a osteoporose. A gente vai ter um excesso de células do tipo osteoclasto. Então aquele osso ali vai ter muita célula que come, né, que destrói o osso, e vai ter pouco osteoblasto. Se tem pouco osteoblasto, você vai estar fazendo o quê? Você só vai estar comendo o osso e não vai ter reposição. Então ele fica aquele osso fragilizado, porque ele está poroso, ele não está completo, né? Ele tem várias partes destruídas. E uma maneira de você evitar que isso aconteça é o exercício físico, porque o exercício físico, ele vai facilitar, ele vai ajudar o seu corpo a produzir mais tecido ósseo, tá bom? Então, a gente encerra tecido ósseo e na próxima aula a gente termina cartilaginoso e tecido adiposo, que é pra gente fechar certinho o tecido conjuntivo, tá bom?